Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre método das seções para treliças planas. O princípio de método das seções é parecido com o princípio do método dos nós. Se o corpo todo está em equilíbrio estático, partes do corpo estão em equilíbrio estático. Então no método dos nós, essas partes eram os próprios nós em equilíbrio estático, e no método das seções vão ser seções da nossa treliça que estão em equilíbrio estático. Como funciona essa seção? Imagina que vocês têm uma barra AB submetida a esforços de tração e a gente faz um corte sobre a barra AB. Fazendo esse corte, o que a gente vai ter aqui? A, tá? B, essa linha para representar o corte, e as forças que atuavam inicialmente sobre a barra. Certo? O que vai acontecer para essa seção estar em equilíbrio? Para essa seção estar em equilíbrio, você vai ter que ter uma força contrária, de mesmo módulo e sentido oposto, da força aqui em cima. E a mesma coisa em B. Você vai ter que ter uma força de mesmo módulo e sentido contrário para colocar essa seção aqui em equilíbrio. O método das seções ele é muito útil para determinar quais que são os esforços internos de algumas barras específicas, sem ter que fazer para a treliça como um todo. Como no método dos nós foi visto, que você tinha que escolher sempre nós que tinham menores números de incógnitas. Mas é importante lembrar sempre do número de incógnitas e do número de equações na hora de fazer a nossa seção ou bolar a estratégia para resolver o problema. Então aqui a gente tem uma aplicação direta do método das seções para essa treliça. Esse exercício é um exercício do Hibber, 10ª edição 6.30, é dado uma treliça com algumas forças, 12 kN, 14 kN e 18 kN, né? Aqui você tem um pino e aqui você tem um balancinho sobre a treliça, e ele quer saber qual que é a força na barra BC, na barra HC e na barra HG, tá? Visto que a gente quer a força nessas barras, eu vou marcar aqui quais forças que eu vou criar a barra. S, S e S. BC, HC e HG. Veja que eu posso fazer uma seção passando pelas três barras, e a partir dessa seção eu vou ter uma incógnita que vai ser a força interna de BC, outra incógnita que vai ser a força interna de HC, outra incógnita que vai ser a força interna de HG. Teremos, para o caso plano, então, três incógnitas, sendo que a gente está estudando o caso plano, temos três equações. Essas três equações a gente vai poder resolver dessa forma. Então aqui, depois que a gente fez a seção sobre HG, HC e BC, a gente vai escolher um dos lados da treliça para a gente fazer o estudo. Vai poder guardar esse lado daqui ou esse lado daqui. Claro que se a gente utilizar esse lado, o nosso trabalho vai ser reduzido, visto que a gente tem menos forças atuando sobre ele. Se a gente vai usar esse lado, é importante a gente saber a reação no apoio A, porque aqui a gente vai ter uma incógnita de força interna, duas incógnitas, três incógnitas, e uma quarta incógnita da reação do apoio. Quatro incógnitas, visto que a gente está numa situação plana, temos apenas três equações, então a gente ainda não pode resolver. Então, para isso, o primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre simplificado total, para a gente poder achar qual que é a reação em A. E veja que a gente não vai nem precisar achar a reação em E para responder o que o problema pede. Então, fazendo o diagrama de corpo livre simplificado, vou desenhar ele bem simplificado como uma linha, vindo do ponto A até o ponto E, passando pelo ponto C, B e D. A gente pode escrever as forças externas que atuam de 12 kN, 14 kN e 18 kN, assim como as forças de reação. Aqui no caso a gente teria também a reação em EX. Como a gente vai fazer o somatório em EX, nem precisaria colocar, mas vou colocar para vocês lembrarem disso. Então a reação EX é Y e aqui AY. No caso, visto que a gente vai guardar só essa parte da treliça, a gente precisa só dessa reação. Então eu posso fazer o somatório de momentos em relação ao ponto E. Somatório de momentos em relação a E
igual a zero. Então, eu vou considerar um vetor I para cá, um vetor J positivo para cá, e J vou considerar um momento positivo como sendo do quadro. Lembrando que esse momento positivo, essa direção, dependendo do livro didático ou da referência que você está estudando, você pode ter o oposto. Ele é uma questão de escolha de quem está fazendo as contas. Então, o somatório dos momentos em relação a E, então a gente vai ter AY em relação a E, ele vai fazer um momento entrando no quadro, então vai ser negativo. Então vai ser menos AY vezes o braço de alavanca, que é 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 vezes 4. O momento de B, que vai ser aqui, então, em relação ao ponto E, saindo do quadro positivo, então vai ficar mais 12 vezes 3 vezes 3, mais, aqui também momento positivo, 14 vezes 3 vezes 2, mais 18 vezes 3 igual a zero. Então, o resultado de AY igual a 20,5 kN. A partir do momento que a gente achou a reação em AY, agora a gente vai fazer um novo diagrama de corpo livre apenas da seção de interesse. Então, a gente vai ter aqui o ponto A, o ponto H, o ponto B, certo? E aí as seções. Uma parte da barra BC, uma parte da barra HC e uma parte da barra HG. Vou representar aqui as nossas seções e colocar as forças externas atuantes. Então, a gente vai ter AY, que é 20,5 kN, força em B, que é 12 kN, e as forças internas. Então, a gente vai ter uma força interna BC, que eu posso chamar, então, FBC, uma força interna HC, que eu posso chamar de FHC, e uma força interna HG, que eu vou colocar aqui, FHG. Alguns autores preferem fazer uma inspeção anterior para verificar quem está em tração e compressão e trabalhar a partir disso. Eu prefiro começar com todos em tração, coloco todo mundo que eu não sei como se fosse tração. Se algum resultado der negativo, na verdade é o sentido oposto do que a gente supôs inicialmente, logo vai ser compressão. Aqui no caso, a gente vai ter 3 incógnitas e 3 equações de estática. Com as 3 equações, a gente consegue fazer então, resolver esse problema daqui. Eu posso começar com o somatório das forças em X, em Y, o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer. Ou eu posso também escolher algum ponto onde minhas forças sejam concorrentes, por exemplo, o ponto C, mesmo ele estando fora aqui do meu corpo, que aí, fazendo somatório dos momentos em relação ao ponto C, eu só vou ter uma incógnita. Ou do ponto H, que aí também eu só vou ter uma incógnita, e aí eu posso resolver esses dois pontos, e depois achar FHC a partir do somatório das forças em X ou em Y. Certo? Então, vou começar aqui com o somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero. Então, veja que o ponto C, BC e HC são concorrentes, logo essas duas forças não vão produzir momentos em relação ao ponto C. Então, considerando positivo como sentido saindo do quadro, 20,5 em relação ao ponto C vai fazer um momento no sentido oposto ao positivo, logo vai ser negativo. Então, vai ficar menos 20,5 vezes 3 vezes 2, certo? 12 vai fazer um momento positivo, então vai ficar mais 12 vezes 3, momento positivo. Quem mais vai realizar momento? Essa daqui e essa daqui são concorrentes e passam pelo ponto C, logo não realiza o momento. E a FHG. A FHG vai realizar o momento o quê? Um momento
entrando no quadro, logo negativo, e com braço de alavanca de 3 metros. Então vai ficar menos FHG vezes 3 igual a 0. Então aqui vai resultar em FHG como menos 29 kN. Esse menos 29 quer dizer que, na verdade, a força interna vai estar em compressão. Tá certo? Agora que a gente fez somatório dos momentos em C igual a 0, a gente pode também fazer o somatório dos momentos em H igual a 0. Considerando o momento positivo como saindo do quadro, então aqui a gente vai ter que forças realizando o momento. Essas duas não vão realizar, eu vou ter essa e essa realizando o momento. Então, 20,5, veja aqui, a gente pode pegar qualquer ponto da linha de ação da força. Então a gente pode pegar, por exemplo, esse ponto daqui e ter o braço de 3 metros em relação ao ponto H. Então, vai ser um momento entrando no quadro, a gente vai ter menos 20,5 vezes 3 metros. 12 kN está na mesma linha que H, logo não vai realizar momento. E FBC vai realizar um momento positivo saindo do quadro, mais FBC vezes a altura, que é também 3 metros, igual a 0. Então, FBC igual a 20,5 kN. Eu vou fazer aqui do lado, então, somatório de forças em X ou somatório de forças em Y para achar o nosso FHC. Então, somatório de forças em X igual a 0. Quem que vai atuar em X? A gente vai ter nosso FBC, que a gente já sabe que é 20,5, logo está em tração, tá? Então vai ser 20,5 kN. O FHG, que na verdade no sentido oposto, logo é menos 29 kN. E essa componente aqui de FHC, que vai ser, no caso, positivo mais FHC vezes cosseno de θ. Isso tem que ser igual a 0. E quem que é o ângulo θ? O ângulo θ seria esse ângulo daqui, visto que esse triângulo tem a base de 3 metros e a altura 3 metros, logo seria 45 graus. Cosseno seno de 45 graus, então eu posso colocar aqui raiz de 2 sobre 2. Logo a gente conclui que FHC igual a aproximadamente 12,02 kN. No caso, o valor deu positivo, logo ele vai estar em tração. Certo? E a gente pode fazer para verificar se tudo que a gente fez está correto, a hora da verdade, somatório das forças em Y igual a 0. Então, em Y, a gente vai ter o quê? 20,5 menos 12, FBC não tem componente Y, FHG não tem componente Y, e FHC vai ser FHC, então, menos 12 vezes, 0,02 vezes cosseno de 45, cosseno de 45, vai ficar raiz de 2 sobre 2, igual a 0. Então, isso daqui dá algo muito próximo de 0, não é exatamente 0, porque a gente fez algumas aproximações aqui no 12,02, mas é um resultado muito satisfatório. Então, lembrando como é que foi o método das seções para esse exemplo. A primeira coisa que a gente fez foi verificar quais barras que a gente quer saber os esforços internos. Sabendo as barras que a gente quer fazer os esforços internos, a gente pode definir uma seção. No caso aqui foi simples, porque uma seção já foi o suficiente para encontrar esse resultado. Uma vez que a gente fez essa seção, a gente vai precisar de achar a reação em um dos apoios, visto que a gente vai ter 3 incógnitas aqui por causa da seção. No caso, a gente escolheu esse lado, que é o lado onde vai ter menos esforços, então a gente faz um diagrama de corpo livre simplificado para achar a reação em AY.
Uma vez que a gente acha a reação em Y, fazendo o somatório dos momentos no ponto E, nem precisa achar as reações em E, a gente pode vir para o diagrama de corpo livre da nossa seção. 20.5 entra como uma força externa, a gente vai ter aqui nossas 3 incógnitas, e depois a gente pode escolher pontos concorrentes das forças para diminuir o número de incógnitas e facilitar nossos cálculos. No final, a gente pode fazer somatório das forças em X e em Y. Em X a gente acha o último valor, em Y para verificar a coerência dos nossos resultados.